Graça e paz, Maíse, seja bem-vinda em nome de Jesus. Preciosa, como você tá? Estamos aqui para mais uma live do Ministério. Quero dar boas-vindas a todo mundo que está chegando. Já vi que a Maíse está conosco aqui. Ivone também, graça e paz, irmã, tudo bem? Quem mais está conosco? Vai comentando aí para mim, para eu poder conseguir falar o seu nome. Graça e paz. Quero começar essa live de hoje agradecendo ao Senhor pela sua vida, você que se dispôs a tirar um tempo do seu dia para estarmos juntos, orando, meditando na palavra do Senhor, agradecendo ao Senhor. Hoje vamos fazer a live, eu e meu maridinho Vitor, ele está terminando de organizar umas coisinhas aqui e já está aqui sentadinho do meu lado para a gente poder estar falando um pouco da palavra do Senhor, ouvir a voz de Deus. E eu quero te convidar agora a começar orando. Tem uma coisa que eu aprendi com os meus primeiros pastores, Ademir e Jaísa. A Jaísa sempre usava uma frase que tudo que começa com oração termina com bênção. Então nós vamos começar orando, pedindo a bênção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que o Senhor Jesus venha estar tocando os nossos corações e que hoje nós possamos sair daqui transformados, impactados pela presença dEle. Amém? Quero dar boas-vindas a Isadora, ela e o milagrinho dela nos assistindo agora. Um beijo para vocês, saudade também de todos vocês. Se Deus quiser vai passar rapidinho todo esse tempo que nós estamos afastados e nós vamos poder nos reencontrar em breve, né? Vamos ter fé e esperança. Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Aí onde você está, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, pegue sua Bíblia, deixe do seu ladinho, porque nós vamos estudar a palavra. E depois, feche teus olhos e nós vamos orar, pedindo a direção do Espírito Santo sobre todas as coisas. Pedindo ao Senhor que abra as janelas, as comportas do céu e que a bênção de Deus se derrame no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Amém? Vitor também está assistindo, bem-vindo, Vitor. Deus abençoe. Mirelle Esteves está aqui conosco também, seja muito bem-vinda, Mirelle. Fica conosco até o final, hein? Não vale sair da live para outro lugar, fica aí com a gente. Se cair, conecta de novo, mas fica com a gente até o final. Amém? Vamos orar? Já dei um tempinho para você pegar a sua Bíblia, deixa bem pertinho e nós vamos orar agora pedindo a direção do Espírito Santo. Pai querido, nós queremos te pedir nesta hora, toma o teu lugar de honra, na nossa vida, na nossa casa, nos nossos corações. Toma o teu lugar de honra, Senhor. Abençoa cada pessoa que está agora conectando através dessa rede social conosco nesta hora. Pai, abençoa cada lar que está abrindo a sua porta para que a tua palavra seja pregada. Cada um que está tirando um pouquinho do seu tempo para cultuar ao Senhor. Pai, nós temos vivido tempos difíceis, mas nós podemos dizer que o Senhor nos tem sustentado. Pai, tudo ao nosso redor, às vezes inspira desespero, desesperança, mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós encontramos graça, nós encontramos paz e nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor está no controle até quando eu não vejo. O Senhor está à frente deste barco, conduzindo as nossas vidas. Senhor Jesus, te pedimos que onde houver alguém precisando de cura nessa hora, visita os hospitais, visita, Senhor Deus, as pessoas que estão nos seus lares enfermos também. Pai, sopra o vento do Espírito sobre os pulmões. Pai, em nome de Jesus, traga cura nesta hora sobre cada família que precisa dela. Deus, também te pedimos a provisão que vem do céu, assim como o Senhor providenciou o maná quando o teu povo precisava. Manda providência para aquele pai de família, para aquela mãe de família
Pai, que precisa do alimento dentro dos seus lares, que precisa botar a comida dentro de casa, precisa honrar com seus compromissos. Pai, em nome de Jesus, manda a providência vinda do céu. Nós te pedimos, ó Deus, que haja paz sobre o Brasil, que haja paz sobre, Senhor Deus, esta nação. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha achatar essa curva, em nome de Jesus, para que o teu povo possa voltar, Senhor Deus, às suas atividades. Nós sabemos que nunca mais vai ser igual, mas nós queremos viver não o normal que nós tínhamos, nós queremos viver o plano original de Deus. Vira a chave, Senhor, e nos conduz ao seu plano original. Nós queremos fazer aquilo que é a tua vontade. Por isso te pedimos, Senhor, fala conosco, nos abençoa. Abençoa cada pessoa que conectou, cada pessoa que ainda vai conectar, que está chegando nessa live. Nos mantém firme no foco, para que nós possamos, Pai, adorar e bendizer o teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero dar boas-vindas ao pastor Jonas Abreu, lá do Espírito Santo. Paz, querido amigo. Vi que entrou aqui também meu cunhado Irã, graça e paz. Edna Sabino também está conosco. Minha pastora Vilma chegou também. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos todos vocês em nome de Jesus. Minha metade chegou e agora nós vamos começar a falar um pouquinho da palavra de Deus. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, faça o favor de pegar. Amém? Nós vamos estar dividindo a palavra do Senhor juntinhos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Boa noite. Vamos começar com mais uma live, mais uma palavra que Deus quer compartilhar conosco nessa noite. Então, o tema da palavra de hoje é quando Deus diz não, né? Quão difícil é receber um não de qualquer pessoa. Imagine então receber um não do próprio Deus. No livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, está escrito: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele é onipotente, pode fazer tudo o que quiser, pode nos conceder qualquer pedido. E por isso às vezes nos indignamos porque pedimos: Pai, me dê isso ou aquilo, e a resposta muitas vezes é negativa e não conseguimos compreender por que estamos recebendo um não. Estamos prontos para receber um não de Deus? Nós não gostamos de ouvir o não de ninguém, da mesma forma que também não gostamos de dizer não para outras pessoas. Dizer não também é ruim. É difícil. Quando a gente tem que negar alguém, eu que tenho uma filha pequena, né? Tem a Carolina também, que já está grande, e às vezes a gente tem que falar não, porque precisa, não é porque eu quero, é porque é necessário. A gente não quer falar não, mas aquilo é necessário. Dizer não é mais fácil do que dizer sim, porque o sim gera obrigações, o sim é uma promessa, o sim gera consequência. O sim, quando a gente fala sim, vou fazer, nós damos a nossa palavra e nós temos que cumprir. O sim é complicado. O não, a maioria das vezes, é mais simples, é o certo, e por isso negamos tantas coisas aos nossos filhos. Eu acredito que Deus nos concedeu essa dádiva de sermos mães e pais para que a gente pudesse, muitas vezes, por um breve período, se colocar no lugar dele, entender melhor como ele pensa a respeito das coisas. Entender que da mesma forma que o nosso pedido é negado por Deus, nós também negamos os pedidos dos nossos filhos e fazemos isso porque fazemos o que é melhor para eles. Bom, quem não tem maturidade para aceitar o não de Deus,
não merece ouvir o sim. Uau, forte isso. Se a gente escuta um não de Deus e começa a pirraçar e começa a querer abandonar as crenças, abandonar o nosso Deus, então realmente Deus estava certo em te conceder um não, porque você não tem maturidade para ouvir o sim. Isso é fácil de acontecer com os nossos filhos, né? Nossa. Você lembra de alguma situação que isso já aconteceu com você? Nossa, não só com filhos, mas nessa vida de pastoreio a gente passa muito por isso. Algumas vezes você precisa dizer não para uma ovelha, para uma situação que está acontecendo, e a gente vê exatamente isso que o Vitor falou. Tem gente que pirraça, tem gente que fica chateado, tem gente falando, não está preparado para ouvir. Eu não vou mais na igreja, eu vou sair da igreja porque as coisas não aconteceram como queria. E às vezes eu, Catarina, entendo que Deus permite muitas vezes esse não, para ver até onde vai o seu coração. Tem uma parte na Bíblia que diz isso, que o Senhor fala mais ou menos isso, que te leva ao deserto para provar de que é feito seu coração. Às vezes o Senhor permite esses nãos da vida para saber se o seu coração realmente está embasado nele, se você está com ele porque o ama, porque acredita nas suas promessas, ou pelo que ele pode fazer por você. Isso está naquele hino, né? Tem um louvor que fala isso. Que você, como é que é? Possui o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Mas não é esse não. Não é esse daí, foi o que você não, é o de Jó. É o de Jó, né? Esse louvor que ele está falando, que é a história de Jó, né? Ele fala bem isso, que se você vai continuar adorando a Deus, mesmo com tudo ruim ao seu redor. Se você vai continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo está ruim ao redor. Isso me faz lembrar sobre Raabe. Ela confiou numa promessa feita por um homem de Deus. Nem foi Deus que falou com Raabe, mas era um homem que era direcionado por Deus, e ela acreditava que Deus estava com aquele homem. Aquele homem disse para ela não sair de casa enquanto eles iam invadir a cidade, e que Raabe deveria permanecer em casa com a sua família, porque se ela ficasse em casa com a família, eles não seriam mortos. E ela morava em cima da muralha, e para entrar na cidade Deus teve que derrubar a muralha. Eu sempre falo, quando eu vou fazer essa pregação, que eu fico imaginando ela olhando pela janela, a família dela olhando pelas janelas e vendo as muralhas caindo em volta da casa, e todo mundo gritando: Raabe, vambora, vamos sair daqui que está caindo tudo, as muralhas estão caindo, e ela confiante falando: ninguém sai daqui, porque a palavra que o Senhor nos deu foi: permaneça em casa até que seja liberada a saída. Então é você confiar demais que Deus pode fazer alguma coisa. Até no não de Deus, confia. Deus sabe o que é melhor para você. A gente deve ter sabedoria para aconselhar e para receber conselhos de pessoas sábias. Davi uma vez foi pedir um conselho ao profeta Natã, que era também o seu amigo, e dessa forma não queria desagradar Davi em nada, queria dar sim para ele, dizer: sim, Davi, sim, não, vamos fazer isso sim. Para tudo que Davi quisesse alcançar, Natã dava ali o seu aval: não, Deus é contigo. E é isso o que está sendo narrado lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo do 2 ao 3, está escrito assim: disse o rei ao profeta Natã: ora, eu moro em uma casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faça o que estiver no seu coração, porque o Senhor é contigo. Mais ou menos Davi está falando assim: ô Natã, eu estou querendo fazer um templo aqui para a arca, porque a arca é a presença de Deus, e eu moro numa casa muito luxuosa e a arca de Deus fica debaixo de uma tenda. Isso não está certo, de fato não está certo. Davi pensou bem, né? Era o certo a se fazer. Então ele disse para Natã, e Natã, ele deveria ter agido da seguinte forma: espera aí, Davi, não faz isso ainda não, que primeiro nós vamos consultar a Deus,
né? Porque Natan tinha essa ligação direta com Deus, né? Primeiro nós vamos consultar a Deus, vamos ver o que Deus fala, e aí a gente constrói ou não. Só que Natan, ele não queria dizer não para Davi, então ele diz: vai e faz, porque o Senhor é contigo. Mas o Senhor não estava ali. Não era o desejo do Senhor que Davi participasse da edificação do templo. E agora nós vamos entrar numa parte interessante que eu separei aqui, que são os 5 tipos de não de Deus. 5 motivos pelo qual o Senhor pode estar dizendo não para mim, para você, né, para os seus filhos, parentes, conhecidos, amigos. Vamos ao primeiro deles. O primeiro é: você não. Você não é o caso que nós acabamos de ler, né? É o caso de Davi, que queria edificar um templo para a Arca da Aliança, mas Deus fala assim: Davi, ei, você não. Porque certo, mas você não. A ideia está... Opa, voltamos. Deu uma pausa, eu acho. Então, Davi, o Senhor falou com Davi: ei, Davi, você não, porque as suas mãos estão manchadas por sangue, tá? A ideia é legal, é válido, tem que fazer mesmo um templo para a arca, mas eu não quero que você faça. Davi era um homem de guerra. Davi foi chamado para Deus para a guerra, não era um homem para edificar o templo do Senhor. Deixa eu dar boas-vindas enquanto você está paradinha aí. A pastora Marta, lá dos Estados Unidos, a gente está com muita saudade de vocês. E aqui nós temos aqui, ó, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 5. Porém sucedeu que naquela noite a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a meu servo, a Davi, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Quer dizer, não é você que vai me edificar, ele está perguntando. Aí vem a resposta de Deus também: quando teus dias forem completos e viveres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre tua descendência, o qual sairá de tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Aqui Deus está falando para Davi assim: olha, Davi, você não, mas o seu filho vai edificar uma casa para mim, pode ficar tranquilo. Então Davi recebeu um não de Deus: você não vai edificar um templo para mim. Outro exemplo disso foi o jovem que tentou segurar a Arca da Aliança, Uzá. Quando a Arca da Aliança vinha sendo transportada pelos carros de boi, houve ali um desequilíbrio, a carroça entortou e a arca ia cair. E Uzá sabia que não deveria tocar na Arca da Aliança, apenas os levitas poderiam. A ideia era boa? Era. A intenção era boa? Era. Mas Uzá não. Pois é. Não poderia ser ele. Vou pegar um ganchinho aí nessa parte, marido. Quando eu li esse texto, eu pensava assim: nossa, mas tadinho de Uzá, ele foi tentar ajudar, ele estava cheio de boas intenções. Mas se você estuda a fundo, um garoto judeu, ele aprende desde muito pequeno todas as leis, tudo que é certo e o que é errado. Eles são condicionados desde muito pequeno. Então Uzá, ele sabia exatamente desde muito pequeno, ele foi ensinado que só os levitas poderiam tocar naquela arca, só os levitas poderiam transportar aquela arca. A arca ficou na casa de conhecidos ali, e mesmo assim, convivendo, vendo o tratamento, Uzá, ele não podia ter encostado. Quando ele faz aquilo, ele não estava só no ato de socorrer a arca, ele estava em desobediência, porque ele foi educado e ensinado a não fazer. Algumas vezes Deus nos diz: você não, porque podemos estar em desobediência, podemos estar fazendo algo que não agrada o Senhor.
Então, fica ligado nisso. Às vezes Deus está te dizendo, não, você não vai, isso aí você não, porque talvez você não esteja pronto para aquele momento, talvez seja algo que outra pessoa precise fazer. Então, o não de Deus é sempre a melhor resposta. O segundo não é o ainda não. Nós não somos as únicas pessoas no mundo. O Senhor, Ele tem um universo para governar. Ele tem um universo para reger com maestria tremenda. É como engrenagens que se encaixam perfeitamente. É assim são os planos de Deus. E a gente não pode pensar que deve receber a resposta agora de Deus, deve receber um sim de Deus. E a gente não pode pensar que Deus está trabalhando só em função da gente, porque o mundo não gira ao nosso redor. Eu costumo dar um exemplo que, às vezes, para uma pessoa ser promovida no seu trabalho, existe um chefe e ele quer alcançar o lugar do chefe e ele pede a Deus, Senhor, eu queria ser promovido. Só que só existe uma vaga de chefe. Então, para o Senhor promover o subordinado, Ele precisa elevar aquele chefe a uma nova posição, transferi-lo para outra cidade ou aposentá-lo. Então, o Senhor não se dedica exclusivamente a nós. Ele está regindo todo um universo. E às vezes as coisas precisam de tempo para se acertar. Nós temos também o exemplo de Ana, Penina e Elcana. Ana pedia muito a Deus por um filho e sempre era confrontada por Penina, que tinha vários. E Ana estava sempre ali pedindo, Senhor, me dá um filho, abre a minha madre. E o Senhor falava, ainda não, não é o que eu quero, não é assim que eu quero que você me peça, ainda não, Ana, ainda não. Até que um dia, Ana fez um voto, que está lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da tua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Ou seja, ela vai separar o menino para Deus. Então era o que Deus queria, porque Deus precisava de um profeta. Ali ninguém estava tendo compromisso, naquela região ninguém estava tendo compromisso com o Senhor, e o Senhor precisava de uma pessoa, de uma mãe que dedicasse, que levasse o seu filho para o templo, que dedicasse o seu filho para que ele pudesse ser um profeta de Deus. E aí, quando os planos de Ana se alinharam aos planos de Deus, ele disse, agora sim, era isso que estava faltando, e agora eu te concedo a tua petição. Deus não vai te dar nada que te afaste dele. É verdade. Se Deus tivesse dado aquele filho para Ana antes, ela aos poucos se esqueceria de Deus, aos poucos se afastaria da presença, porque já teve o que queria, o filho, e Deus continuaria sem o profeta. Então, quando as engrenagens finalmente se alinharam, foi concedida a petição. Quando a vontade de Ana ficou alinhada com a vontade de Deus, veio Samuel. Milagres são gerados assim, quando a vontade de Deus se alinha com aquilo que está no nosso coração, quando o nosso coração se alinha com a vontade de Deus. O terceiro não que nós temos é aquele assim, não, isso não, eu tenho algo melhor para você. Lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 4, está escrito assim, e disse o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei,
eu te faço vê-la com teus olhos, porém lá não passarás. Aqui foi dito a Moisés. Deus estava falando com Moisés assim: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, você vai ver, mas não vai entrar. O quão duro poderia ter sido para Moisés ouvir isso. Ficou anos no deserto, percorrendo ali a difícil trajetória em busca da terra prometida, para no final vê-la, mas não entrar. As pessoas poderiam dizer assim, mas no dia da vitória dele, não recebeu, hoje o dia ação, né? Mas vamos aos fatos. Moisés tinha 120 anos quando chegaram na terra prometida. Chegar na terra prometida não era o fim da jornada, era o começo da jornada de Deus. Moisés, ele foi descansar com Deus. Alguém tem dúvida a respeito da salvação de Moisés, desse homem de Deus? Ninguém duvida disso. Apesar de ter cometido algum erro durante a sua trajetória, ninguém duvida que ele está descansando no Senhor. E por isso Deus disse: olha, Moisés, você vai vir até aqui, para lá você não precisa ir, não vai para lá não, porque para lá é mais guerra, mais luta, você já fez o suficiente, agora vem para cá que eu vou. Não é essa situação, não é essa casa, não é esse carro. Talvez Deus tenha algo melhor e maior. Quantas vezes talvez você que está aí me assistindo já passou por isso? Eu passei por isso. Eu passei por isso em várias áreas da minha vida. Posso citar na minha vida sentimental. Já quis uma coisa e Deus falou comigo: não é o que eu tenho para você. E eu obedeci, e hoje o Senhor me deu aquilo que realmente era o projeto dele. Então, queridos, às vezes quando Deus te diz não é o que eu tenho para você, só obedece. Obedece à voz de Deus. O Senhor conhece o futuro, você não. Quero dar boas-vindas à minha mãe que entrou. Beijo, mãe. O quarto não de Deus, esse pega pesado. É quando Deus diz assim: não, porque eu não recompenso o pecado. Aí apertou. Esse é pesado. No 2 Samuel capítulo 12, versículo 16, está escrito assim: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado à terra. A ocasião era a respeito da morte do seu filho, né? Após cometer adultério com Betseba, após mandar Urias para a morte, o profeta Natã avisa Davi que seu filho haveria de morrer. E ele ora, ele pede a Deus, ele se prostra, ele jejua. Durante uma noite inteira ele se humilha, pedindo a Deus para que o poupasse, para que voltasse atrás. E Deus diz a ele: não. 2 Samuel 12, versículo 18: e sucedeu que no 7º dia morreu a criança. Davi teve seu luto, entristeceu, depois bateu o pó e seguiu adiante. A gente não deve pirraçar porque está recebendo o não de Deus. Encare o não de Deus com maturidade, receba. Da mesma forma como recebemos tantos presentes bons, tantas dádivas, tantas coisas que julgamos ser boas e recebemos de Deus, por que não haveremos de receber também aquilo que nós julgamos ruim? Mas Deus não dá nada ruim aos seus filhos.
Deus dá aquilo que é justo. E isso nós também fazemos com os nossos próprios filhos. Ou alguém aqui recompensa o próprio filho por ter feito algo errado? Da mesma forma é o Senhor. Bom, o quinto e último não. Às vezes Deus diz não para que posteriormente a glória de Deus se manifeste. No livro de João, capítulo 9, versículo do 1 ao 3. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. E então Jesus curou o cego de nascença, que até então, durante toda a sua vida, recebeu um grande, gigantesco não para o seu maior pedido, que era poder enxergar. Muitos se queixam, perguntando por que isso está acontecendo comigo, onde foi que eu errei, ou não, não é, amor? Muitos se perguntam assim: por que Deus? Por que isso está acontecendo? Eu fiz isso. Ou você mesmo foi um que fez esse questionamento várias vezes. Mas é porque os problemas às vezes acontecem para que a glória de Deus seja manifestada. Milagre só acontece quando tem um problema, quando tem uma necessidade, quando tem algo que a gente não consegue resolver. E aí vem o milagre, vem a glória de Deus para nos mostrar uma faíscazinha, um pouquinho do poder de Deus, um pouquinho do que nos aguarda lá no paraíso. É verdade. Como eu falei aqui, né, enquanto o Vitor estava falando, que eu mesma cheguei nessa posição de perguntar a Deus o que eu tinha feito de errado. A maioria das pessoas que estão conectadas aqui conosco hoje sabe do milagre que nós vivemos, que a nossa casa viveu, sabe da nossa milagrinha que está aqui. Mas durante muito tempo, praticamente 2 anos e meio, eu me perguntava ao Senhor: por que não, Deus? Por que não? E eu usava muito porquê e não para quê. Eu não entendia, eu não tentava entender para que Deus estava fazendo tudo aquilo. Quando você está vivendo naquela situação, quando você está no meio do não de Deus, você às vezes não consegue olhar ao redor. E mal sabíamos nós que Deus estava usando a nossa história para servir de impulso para outras pessoas, para servir de exemplo para outras pessoas, para servir de testemunho para outras pessoas. Então, quando Deus falou ali que não era o nosso momento, Ele estava nos preparando para que a glória dele pudesse ser manifestada em nós e através de nós. Quero ler para os irmãos um trecho que está em Lucas capítulo 22, versículo 42. Sabendo que a sua hora se aproximava, Jesus orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Jesus já sabia o que o aguardava, né? Todo o sofrimento que viria e a crucificação. E ele pediu a Deus para que, se possível, afastasse dele este cálice, afastasse dele este sofrimento, para que, se possível, ele não passasse por aquele sofrimento. Jesus, um homem sem pecado nenhum, teria todos os motivos para ter a sua petição atendida, porque ele não pecou, não fez nada. Voltamos, graças a Deus. Já voltamos? Reconectamos. Conectado de novo. Então, Jesus teria todos os motivos para ter sua petição atendida. Não pecou, não fez nada de errado, mas ele recebeu um não da parte do Pai. Agora, um detalhe interessante a respeito de Jesus é que Deus disse para ele não, mas não o abandonou, porque a todo tempo, como nós acabamos de ler, apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Jesus recebeu o não de Deus, mas não foi desamparado.
A grande pergunta é como saber se o não que estamos recebendo hoje, ele vem de Deus ou vem do nosso inimigo? Como saber isso? Essa é a grande questão, e achei um trecho na Bíblia que pode nos responder. Está lá em Atos, capítulo 5, versículo 36 a 39. Eu vou resumir a história. Os apóstolos, eles estavam pregando, fazendo seu serviço de evangelização, seu trabalho, e a todo momento eles eram presos. Pedro era preso, teve aquela prisão, depois que houve aquela soltura milagrosa, que eles conseguiram escapar, eram açoitados, tornava a prender, e depois soltava e prendia de novo, e aquela confusão. Até que eles foram presos, foram recolhidos, e acusaram ele. Falaram assim: olha, esses aqui eles estão pregando um tal de Jesus Cristo aí, isso é contra a lei de Moisés, nos livros não está escrito isso, nas escrituras não está escrito isso, eles são blasfemos, falam que Jesus é filho de Deus, que Jesus é Deus. Então, e eles estavam conseguindo convencer muitas pessoas, evangelizar muita gente. Já tinha se reunido um público muito grande em torno dos discípulos. Isso chamou a atenção. Então levaram eles. Estão tendo uma falha aí? Pronto. Então levaram eles até a presença da autoridade. E a autoridade disse assim: olha, gente, vamos largar esse povo de mão, porque assim, olha, já teve, deixa eu ler os nomes aqui. Já teve um tal de Teudas que pregou aqui, arrumou um monte de discípulos e depois morreu. Depois teve um tal de Judas o Galileu, que teve um monte de discípulos aí, mas aquilo não foi para frente não, se dispersou. E tantos outros tiveram, que vieram aqui, pregaram, mas não eram de Deus. Teve uma aueazinha ali, alguns que se juntaram, mas depois não deu em nada. Então faz o seguinte: larga esses homens de mão, porque se for de Deus vai dar certo, e se não for vai dar errado. Então, se hoje você está recebendo um não e quer saber se esse não é de Deus ou não, ore e tenha paciência. Se for de Deus, ele vai ser bênção para a sua vida, porque até o não de Deus nos abençoa. É verdade. Confia de que Deus, ele sempre vai fazer o que é melhor para você. Deus, ele nunca faz nada com a intenção de nos prejudicar. Por isso que Jó começa dizendo: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Deus, ele sempre faz o que é melhor para nós. Tem um versículo na Bíblia que diz isso: eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Às vezes a gente quer algo, Deus quer dar aquilo para a gente, mas ele precisa fazer o processo, e a gente está naquele processo de tratamento. Deus tem milagre, Deus tem resposta, mas nós temos que viver o processo, e no processo muitas vezes você vai se deparar com não, e o não de Deus é sempre o melhor para nós, mesmo que você não entenda, mesmo que você questione. Eu, como disse antes, questionei muitas vezes, eu não entendia porque dos diagnósticos, porque as coisas aconteciam e eram respostas ruins. Às vezes eu ia no médico e voltava com uma resposta muito pior, mas hoje eu entendo que cada coisa que foi acontecendo foi Deus crescendo e ampliando o nosso testemunho, e hoje está alcançando pessoas que eu nem conheço. Hoje de manhã, a minha irmã já tinha me pedido antes, mas hoje ela me lembrou de gravar o testemunho e enviar para 2 pessoas. Eu não as conheço, eu nunca vi, mas vivem a situação que nós vivemos, estão passando por algo que nós passamos.
por todo esse período de não que nós passamos, e hoje nós conquistamos a nossa vitória. Então acredito que o que Deus está fazendo com você vai servir de testemunho para que outras pessoas possam ser abençoadas. Talvez Deus está te dando um não que vai te dar um livramento muito grande, um livramento de coisas piores do que você consegue imaginar. Deus, ele conhece o futuro que nós não conhecemos. E uma frase que o Vitor usou no início dessa live, e essa frase está martelando aqui na minha cabeça desde então. Se nós não temos maturidade para receber um não de Deus, nós não estamos preparados para receber um sim. Se a gente chora, se a gente birra, se a gente fica com raivinha, se a gente fica de malzinho de Deus, porque Ele fala não para nós, nós não estamos prontos para receber o sim de Deus. Ana só recebeu o sim do Senhor para que a madre dela fosse aberta quando o coração dela estava alinhado com o de Deus. Enquanto o propósito do coração dela era disputar com Penina, provar para Penina que ela era mulher igual a ela, provar para Penina que ela era capaz de gerar filhos, Deus não deu Samuel. Porque Deus precisava de um profeta, Deus não precisava de rivalidade, nem de sustentar a rivalidade de ninguém. Deus, ele não fica preocupado com picuinha. Deus, ele queria um profeta e uma mãe que gerasse um profeta, que educasse um profeta. Quando Ana entende o propósito, quando Ana entra no propósito e fala, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou criá-lo para ser seu. Ele não vai ser meu, ele vai ser seu. Aí, como o Vitor disse, Deus ouviu do céu e disse, agora sim, eu tenho um profeta e uma mãe de profeta. E abriu a madre de Ana. Para finalizar, eu lembrei de uma história de um colega de trabalho meu, sargento Flávio Bispo. Ele me contou uma história uma vez, que eles iam para uma ocorrência, ele é bombeiro militar, ia para uma ocorrência numa cidade distante, chovia muito, uma noite escura, chovia muito, eles não conseguiam ver direito o caminho, e aí de repente houve uma pane na viatura, a viatura parou de funcionar completamente, tanto a parte do motor como a parte elétrica. Eles desceram, abriram o capô, tentavam ver ali o que podia fazer, mas estava tudo muito escuro, eles não conseguiram resolver nada, xingaram bastante, ficaram enfurecidos, mas passaram então a noite na viatura, aguardando o socorro que só viria pela manhã, né? Provavelmente fizeram contato com a central para que pudessem ser socorridos, né? Informando que a ocorrência não poderia ser atendida por causa desse problema na viatura. E quando amanheceu, o bispo falou assim, gente, deixa eu tentar ligar essa viatura de novo aqui, vai que funciona. E ele tentou ligar a viatura mais uma vez, porque já tinham tentado ligar várias vezes na noite anterior, e a viatura ligou. Então eles falaram, a viatura voltou a funcionar aqui milagrosamente, vamos continuar nosso trajeto então e chegar no local da ocorrência. E poucos metros à frente havia não é nem uma cratera não, ele me explicou que a água tinha levado o asfalto, havia onde era para ter o asfalto, tinha um curso d'água. Então, se eles continuassem o caminho, eles teriam sofrido um acidente gravíssimo. Você vindo aí a 60 por hora, né? Que eu acredito que eles estavam, porque estava chovendo muito, 60 por hora, e de repente se deparar com um precipício, eu acho difícil de escapar. Não tinha para onde virar, era um curso d'água que removeu o asfalto completamente. E Deus naquela noite disse, não, essa viatura não pode sair daqui. Olha. Eles xingaram, esbravejaram, mas no dia seguinte eles entenderam que aquele não foi para o bem deles, e eles estão vivos até hoje, toda a guarnição. Grato ao sargento bispo que compartilhou comigo esse testemunho maravilhoso. E é essa mensagem que nós temos para hoje. Amém? Se
você tem recebido algum não de Deus, pirraça não, só confia. Deus sabe o que é melhor para nós. Você que chegou depois, volta aí no início para você pegar o contexto todo da mensagem, para a mensagem ficar completinha. A mensagem tem começo, meio e fim. Se você chegar no final, você pode não entender tudo. Queremos agradecer imensamente quem acessou conosco. Está aqui conosco a Marinete Fraga. Deus abençoe, princesa. Jéssica também, minha sobrinha, lá de Nova Era. Puxa aqui para mim. Andréia chegou também. Hortência, graça e paz. Meu papai Wellington, beijo, pai, benção. Irã, meu cunhado, Vilma, pastora Marta, Sueli, minha preciosa, pastor Jonas, que está agora em Belo Horizonte, Edna Sabino, quem mais? Deixa eu ver, Mirelle Esteves, Isadora Fonseca e o Vitor e a Melagrinho, Maíse, está com a gente, Ivone também. Queremos agradecer minha mamãe Serrar, todos vocês que estão conectados aqui conosco, muito obrigada. Que essa mensagem possa ter ido de encontro ao seu coração. Talvez você precisava ouvir essa mensagem. Talvez hoje você pense assim, mas hoje para mim Deus não está falando não. Mas guarda ela no seu coração, porque pode chegar um momento em que você pode precisar. Pode chegar um momento que você vai lembrar, não, Deus, isso já aconteceu comigo. Se eu perguntar aqui, alguém vai me dizer, não, realmente, Deus já me deu um não que me serviu de livramento, ou Deus já me deu um não e depois me deu coisa melhor. Você vai lembrar de alguma situação que o Senhor vai te trazer à memória, alguma situação em que foi necessário um não. E se não tem nenhuma situação agora, guarde no coração, porque no dia que o não de Deus chegar, você vai saber que Deus é bom o tempo todo. O Irã escreveu um texto ali que está dizendo assim, o não de Deus veio como resultado da desobediência de Moisés. Todo meu justo viverá pela fé e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Hebreus 10, 38. Tá declarado aqui o que foi dito. Então, queridos, que essa mensagem fique guardada no coração de cada um de vocês. Seja como for, Deus está no controle. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus? Se você que está nos assistindo precisa de oração, nós temos feito isso sempre no final da live. Está precisando de oração para algum ente querido, uma pessoa que você se importa, seja por questões de enfermidade, seja por questões de alguma necessidade. Se tem alguém entre nós que precisa de se reconciliar, se sente fraco na fé, quer aceitar Jesus, está assistindo essa live e quer aceitar Jesus, nós nos colocamos à disposição de cada um de vocês e pedimos que em nome de Jesus, deixe seu nome aqui nos comentários, coloca a sua necessidade, nós vamos estar em oração. A nossa igreja sempre está uns orando pelos outros, a gente mobiliza todo o grupo para estar intercedendo, então nós vamos estar orando pela sua necessidade também. E te dizemos que essa igreja ama você, não só a Ministério de Amor, da qual nós fazemos parte como liderança, mas a Igreja de Cristo ama você. E a Igreja de Cristo é aquela que não tem bandeira, aquela que não tem placa, é aquela que só o nome de Jesus permanece sobre todo nome. Essa igreja que se reúne em cada casa, em cada coração, ama você também. Amém? Amém. Vamos orar? Você ora, marido? Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Senhor, que veio de encontro às nossas necessidades. Amém, Jesus. Senhor, que essa palavra fique guardada em nossos corações. Sim, Deus. Para saber, Senhor, que nem todas as vezes vamos receber um sim. Que o Senhor nos dê sabedoria, Amém, paciência e maturidade para receber e aceitar um não de Deus. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que ouviram essa palavra, Amém, Jesus. todos os nossos parentes, familiares, todos os nossos amigos e toda a nossa igreja, em nome de Jesus. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Beijo, gente.